Bom dia. Um dia gelado, parece que a gente quer ficar em casa, mas fico muito contente de ver o auditório cheio. Venham para frente, cheguem perto, porque esse aqui é um espaço de debate e é importante estarmos todos de prontidão para ele. Na verdade, não é a abertura do 23º Encontro Estadual de História, organizado pela AMPU São Paulo, porque a abertura oficialmente é à noite. Mas, como temos muito o que discutir, assuntos absolutamente urgentes, nós começamos antes da abertura. O fórum, ele tradicionalmente começa as atividades do Encontro Estadual de História, e eu tenho uma enorme satisfação em estar aqui hoje com os dois colegas que já apresento para iniciarmos esse fórum, e com o público de Assis, que é sempre muito pontual nos chamados que a AMPU faz. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes. E eu sou Josiane Serrazoli, membro da diretoria da AMPU, presidida pela professora Circe Bittencourt, que está aqui à frente. Eu sou, na chapa da AMPU, o último nomezinho lá da chapa. Tá? E aí eles inverteram a ordem dos nomezinhos e me puseram aqui para fazer essa primeira atividade do nosso encontro. Bom, vamos lá. O Fórum de Graduação tem como objetivo fundamental discutir o nosso papel e as políticas que influenciam o que nós conseguimos ou não fazer dentro dos nossos cursos de graduação. Então, não preciso dizer mais do quanto ele é fundamental para todo o nosso trabalho. Influencia aqueles que nós formamos, influencia os limites e a potencialidade do trabalho que nós conseguimos desenvolver nos nossos cursos. A discussão hoje proposta por nós para o fórum é exatamente a questão da formação docente, e para isso nós temos aqui a presença de dois colegas, o Antônio Simplício de Almeida Neto, que é professor da Unifesp e colega também na diretoria da AMPU, que tem atuado, não sei dizer exatamente desde quando, no GT da AMPU, e 13 anos no GT de ensino da AMPU. Ele é um dos idealizadores de uma série de discussões que a AMPU tem feito em relação à graduação. E agradeço muito a disponibilidade do Antônio, e agradeço imensamente a disponibilidade da colega que também vem da Unicamp comigo, embora a gente nunca tenha se encontrado na Unicamp. Ela está na Faculdade de Educação e eu no Departamento de História. Professora Helena de Freitas, que tem uma longa trajetória de pesquisas relacionadas com o ensino e as políticas públicas, e gentilmente aceitou o nosso convite para vir. Não sei se é primeira participação na AMPU. Segunda participação na AMPU. No século passado foi a primeira. Excelente. Nós adoramos, os historiadores adoram coisas que aconteceram no século passado. Uma por século, ok. Então, a gente pode abreviar esses intervalos. Como nós vamos fazer aqui o funcionamento dessa mesa, que tem como principal objetivo instigar o debate. Então, primeiro o professor Antônio vai falar, depois a professora Helena, e depois nós vamos abrir para o que todos aqui possam se manifestar e a gente estabelecer a nossa agenda de debates sobre a graduação em História. Ok? Então, muito obrigada. Acho que eu vou ficar ali, talvez seja melhor. Perfeito. Você vai precisar daqui? Sim? Sim. Então, eu vou para a lateral aqui. Bom dia. Oi.
Bom, já fui devidamente apresentado. Eu estou atualmente, e acho que esse é o último ano, coordenando o GT de Ensino de História da AMPU. Eu participo do GT acho que há uns 13 ou mais anos, mas estou coordenando nos últimos 4 anos o GT. E então é nessa qualidade que eu estou falando aqui nesse momento, né? Algumas discussões que o GT tem promovido em sintonia com o GT de Ensino de História da AMPU Nacional, né? E a proposta que me foi feita é de discutir a escola democrática versus escola sem partido e as implicações disso na formação de professores, né? Já que é um fórum de graduação. Eu não vou me deter muito na discussão da escola democrática versus escola sem partido, porque isso será tema de uma mesa específica, da qual, inclusive, vai fazer parte o professor Paulo, que está sentado ali, que é da AMPU Nacional. Então, isso será objeto de uma discussão específica, né? Então, eu vou passar mais ou menos rápido pela questão da escola sem partido, até porque é uma temática que, não só porque vai ter um momento específico, mas que, em certa medida, acho que já vem sendo razoavelmente discutida, né? Muito bem. Como todos sabem, só falta funcionar isso aqui, você sabe como é que é? Ou é assim? É o contrário. Nada como habilidades, competências. Bem, eu esses dias estava preparando a fala, né? Foi sexta-feira preparando a fala para hoje, né? E entrei novamente no site do Escola Sem Partido. E eu notei que a página do site mudou. Não sei se vocês já entraram em algum momento. Essa página mudou recentemente, né? E ali, isso aqui é um vídeo que eu não vou passar, mas é um vídeo sobre... Na verdade, não é um vídeo, é um áudio sobre um suposto professor doutrinador, né? Que identificado pela Escola Sem Partido como professor doutrinador. E ali é interessante porque o texto diz... seria uma frase do professor doutrinador que teria sido flagrado por algum aluno ou pai, né? Eu aposto no PT porque o PT transformou o Brasil para melhor. A Globo quer dar no Brasil, quer mandar no Brasil, quer esculhambar o Brasil, quer levar o Brasil à guerra civil, sei lá o quê, né? Então essa seria a fala do professor que teria sido gravado, o professor doutrinador, né? O que chama a atenção nesse texto, nesse áudio, na verdade, é o fato de que o professor doutrinador, o suposto professor doutrinador, ele é identificado com as causas da esquerda, né? Via de regra, o professor doutrinador ou ele é do PT, ou ele é do PSTU, ou ele é do PSOL, né? Nada contra alguém ser ou não ser de qualquer desses partidos, mas é interessante que, na concepção da Escola Sem Partido, são esses grupos de esquerda que são identificados como os tais professores doutrinadores, né? Mas eu repito, não vou me deter nessa questão. E ainda na mesma página, isso também é uma mudança recente, tem um trecho bastante curioso dessa diretora executiva da Fundação Lehman, Ilona Beck-Heck, é um nome estranho de falar, Beck-Rezak, uma coisa assim. Ela é doutoranda da FEUSP, diretora executiva da Fundação Lehman, né? E ela está nesse texto elogiando o movimento Escola Sem Partido, né? E ela diz no seu texto que no site do Escola Sem Partido há uma seção chamada Flagrando o Doutrinador, com o qual me identifiquei muito, né? Esse é um texto que ela escreve no site do Escola Sem Partido. E, num dado momento, a mesma Ilona, ela diz o seguinte, aspas, engraçado é que essas situações de doutrinação ideológica ocorreram em instituições ditas laicas e modernas. E aí ela diz ainda, nunca passei por uma situação dessas no colégio de freiras católicas onde fiz o Fundamental 2. Ou seja, ela nunca se sentiu doutrinada estudando no colégio de freiras, né?
Mas, ela diz que onde ela foi doutrinada é nas escolas públicas, né, onde ela estudou, e na universidade pública também. Ela fez, acho que, graduação na UFRJ. Então, nas instituições públicas, ela sentiu doutrinação. Mas no Colégio de Freiras, onde ela fez o Fundamental 2, não. Lá não havia qualquer tipo de doutrinação. Bem, será que tem como abaixar aqui? Aqui, melhor. Esse movimento, como se sabe, incita pais e alunos a flagrar os chamados professores doutrinadores e promover denúncias desses profissionais, ou seja, há um propósito explícito de judicializar a relação professor-aluno e as práticas pedagógicas. Inclusive, como se sabe, tem alguns já relatos de professores, né, e professoras em algumas cidades, estados brasileiros, que foram denunciados e estão respondendo processos, né, como em Barueri, em São Paulo, Iguaçu, no Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina. Então, algumas dessas cidades já têm relatos de professores ou professoras que estão sendo processados, né, por crime de doutrinação ideológica, né, então recebendo processo administrativo. Diante desse quadro, o GT de Ensino de História da AMPU São Paulo, em consonância, como eu falei, com o GT de Ensino de História da AMPU Nacional, e com o apoio da diretoria do Conselho da AMPU São Paulo, passou a organizar uma série de eventos em que adotamos o título Escola Democrática versus Escola Sem Partido, que é o mesmo título dos eventos organizados pela AMPU Nacional. E nós passamos a organizar uma série desses eventos. Eu vou ler aqui alguns deles, né, que nós temos feito nos últimos 2 meses, ainda estamos fazendo. Nós nos aproximamos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos em São Paulo e conseguimos organizar uma série desses encontros, né. Então, o GT fez uma apresentação a dirigentes da SME de São Paulo e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Promovemos um debate numa reunião do CRESSE, Conselho dos Representantes dos Conselhos de Escola, também no município de São Paulo. Fizemos um debate já no CEL Casablanca, agora em agosto. Fizemos um debate no CEL Pera Marmelo, também em agosto. E já tem programado agora para o mês de setembro um outro debate sobre o tema Escola Sem Partido, Escola Democrática versus Escola Sem Partido, no CEL Jardim Paulistano, na capital. Outro em outubro no CEL São Rafael. E mais dois em setembro na Delegacia de Ensino Sul 1, na cidade de São Paulo. E outro no CEL Caminho do Mar, também em São Paulo. Então, a gente tem organizado uma série de debates acerca desse tema, dada a emergência dessa questão, né? Entendemos que esse movimento seja uma reação a determinadas pautas que poderíamos chamar genericamente de progressistas, que desequilibram, ou vem desequilibrando nas últimas 2 décadas, eu diria, 1 década e meia, vem desequilibrando a forma como tradicionalmente certas temáticas vêm sendo tratadas na escola e na sociedade. Temáticas perigosas como direitos humanos, cotas, gênero, violência contra a mulher, sexualidade, questões étnico-raciais, ampliação de vagas nas universidades públicas. Então, nós entendemos que este movimento Escola Sem Partido, ele vem como uma resposta a esses avanços dessas temáticas, né? Porque ele foi criado em 2004, né, o movimento Escola Sem Partido. É interessante notar que esse movimento ele não ocorre só no Brasil. Esse aqui é da Colômbia, agora em agosto de 2016, né? É um movimento contra os manuais de convivência na Colômbia. Esse é o movimento em Barranquilha, esse movimento está questionando a ideologia de gênero presente nos livros didáticos, né? Aqui também contra a ideologia de gênero nos livros didáticos, na Colômbia também, mas em Bogotá.
Interessante notar as fotos, tem nesse site. Sim aos princípios, aos valores e à família. Aqui ainda do movimento em Bogotá. Interessante notar a plaquinha, né? Eu amo a minha família e a Deus. Sim, e dá para perceber pelo desenho o modelo de família que seria o único legítimo, né? Não a ideologia de gênero. É interessante como a questão de gênero pega, né? E chamada, alcunhada de ideologia, né? Também na Bolívia. E aqui é do México, né? A proposta é rasgar os livros, rasgar as páginas dos livros que contenham qualquer tipo de informação sobre sexualidade, né? Porque isso também é uma coisa considerada perigosa. Então o movimento propõe isso, rasgar os livros didáticos ou as páginas dos livros que contenham esse tipo de conteúdo. Parece-nos que está em curso uma onda conservadora, uma busca de certa hegemonia em torno de valores conservadores, não só no Brasil. Parece haver a busca pela produção de um certo consenso contra valores e propostas identificadas com setores genericamente chamados ou vistos como progressistas, com aquilo que é identificado com um pensamento de esquerda. Ainda que essa ideia de esquerda seja bastante difusa também. Parece-nos ainda que esse movimento toma por alvo principal as escolas públicas, local onde tais supostas doutrinas proliferam, e as universidades públicas, tomada como celeiro de tais doutrinas ideológicas. Então, parece-nos que está em curso uma ideia de ataque à escola pública contra versus a escola privada, né? É uma questão que está subjacente no discurso. Tanto que a fala que eu mostrei agora há pouco dessa professora Ilona, ela não vê essa suposta doutrinação em escolas privadas, né? Nem em escola de freira. Isso é um problema da escola pública e da universidade pública também, onde formam esses profissionais, né? Ontem, na Folha de São Paulo, havia um artigo do Gustavo Iosp, em que ele fala a mesma coisa, né? Da questão da ideologia, chamada ideologia na escola, e ele diz que o principal problema é a escola pública, porque lá é que estão os alunos das camadas mais pobres e, portanto, os alunos mais sujeitos a esse tipo de doutrinação, né? Então, parece-nos que a questão não é só da suposta doutrinação, mas também de um ataque à escola pública e também à universidade pública. Parece-nos que este movimento se constitui como um braço político das reformas em curso no país, que visam a privatização dos processos de ensino e a sua gestão, que mobiliza, que oblitera qualquer oposição ou voz minimamente progressista, que visa anular qualquer discurso dissonante ou divergente no interior da escola, com a desqualificação de determinados discursos doravante denominados doutrinadores ideológicos, com os alunos e pais transformados em potenciais denunciadores, prontos a flagrar esses perigosos professores. Muito bem. A nosso ver, quais seriam as implicações dessa questão nos cursos de formação de professores? No que se refere aos cursos de formação, entendemos que essa é uma questão que impactará direta e fortemente, principalmente as escolas, as instituições privadas de formação de ensino, cujos professores estão mais sujeitos a um controle institucional do que nas universidades públicas. Então, entendemos que isso terá um impacto bastante grande nos cursos de formação de professores. É possível prever o que provavelmente já vem ocorrendo: embates em sala de aula dos cursos de história. Não só de história, mas aqui nós estamos tratando, eu estou me referindo ao curso de história por ser um encontro da AMPU, né? Na medida em que qualquer pensamento minimamente crítico
poderá ser identificado como doutrina ideológica, já que aí estaria nas universidades o celeiro de tais ideias e valores. Outro desdobramento é que esse movimento possibilita uma maior circulação das ideias conservadoras entre os professores da educação básica, para onde irão muitos graduandos de história, mas também dentro dos próprios cursos de formação de professores. Refiro-me às ideias conservadoras que, por certo, já existem na educação básica e no ensino superior, mas que passam a ser legitimadas nas práticas docentes. Então, não sejamos inocentes, não que o movimento Escola Sem Partido inaugurou, né, essas ideias conservadoras já existem, mas acho que estavam em estado de latência. O movimento Escola Sem Partido, à medida que vai provocando o eco, vai legitimando essas falas, né? Professores machistas, racistas, sexistas, homofóbicos, agora passam a ser legitimados por esses discursos. Desse modo, alteram-se, inclusive, as relações estabelecidas entre professores e alunos e entre os próprios professores. Mas o mais cruel efeito desse movimento, a meu ver, é que tais ideias conservadoras passam a cercear o processo criador dos professores, limitando a possibilidade de atuação daquele professor entendido como intelectual transformador, na expressão do Giroux. Ao retirar a possibilidade do conflito de ideias, ao impedir a pluralidade de ideias, que, a meu ver, é o que alimenta a possibilidade de criação. Dessa forma, o professor é jogado no limbo confortável e estéril do pensamento único, da repetição, supostamente neutra, e da impossível criação. Nesse sentido, entendo que é mais que necessário, é urgente, politizarmos a formação dos professores. Lembrar que questões como gênero, sexualidade, questões étnico-raciais, violência contra a mulher, direitos humanos, entre outros, estão implicados nas relações sociais e políticas. São produzidas socialmente. Não consiste aí em nenhuma novidade, mas parece-me que isso precisa ser sempre lembrado, já que há um grande desconhecimento acerca dessas temáticas e seu significado político. Contudo, e felizmente, é preciso lembrar o peso e a importância da cultura escolar. Se a escola é o lugar dos rituais, inércias, hábitos e práticas sedimentadas ao longo do tempo em forma de tradições e regularidades, isso é uma frase do Vinal Frago, ou, citando uma frase do Dominique Julliard, a escola é o lugar onde saberes e comportamentos são inculcados através de determinadas práticas. No entender de um outro intelectual, Ivor Goodson, a escola é uma espécie de caixa preta, já que não é uma mera reprodutora de uma cultura que lhe é exterior. O fato é que ninguém sabe exatamente o que vai lá dentro da escola, o que ocorre em sala de aula. Então, felizmente, a própria escola, acho que ela acaba criando ou tendo seus mecanismos de escapar dessas formas de controle. A escola, nesse sentido, abrigaria uma potencialidade criativa e criadora, projetiva, que precisa ser lembrada, retomada, positivada, ensinada e discutida nos cursos de formação de professores. Num texto do historiador da arte Júlio Argan, um texto chamado Projeto e Destino, no qual ele discute, falando aos arquitetos, a resignação ao destino traçado por outrem, o Júlio Argan tem uma citação que eu vou fazer agora, um pouquinho longa, mas não muito, que diz o seguinte, acerca do ato de projetar e não se resignar ao destino traçado por outrem. Aspas, diz o Argan, não se projeta nunca para,
mas contra alguém ou alguma coisa. Contra a exploração do homem pelo homem, contra a mecanização da existência, contra a inércia do hábito e do costume, contra os tabus e a superstição, contra a agressão dos violentos, contra a adversidade das forças naturais, sobretudo projeta-se contra a resignação ao imprevisível, ao acaso, à desordem, aos golpes cegos dos acontecimentos, ao destino. Projeta-se contra a pressão de um passado imodificável, para que sua força seja impulso e não peso, senso de responsabilidade e não complexo de culpa. Projeta-se contra algo que é para que mude. Não se pode projetar para algo que não é. Portanto, projeta-se contra todo tipo e modo de conservadorismo. E eu fecho a minha fala, inspirado nessa afirmativa do Júlio Argan. Há algum tempo atrás eu escrevi um texto que ainda não foi publicado, no qual eu afirmo que é preciso formarmos professores, no caso do ensino de história, que sejam capazes de projetar, que queiram projetar. Aspas, citando a mim mesmo, se me permitem. Professores que sejam capazes de projetar contra a resignação ao acaso e ao conservadorismo, contra a inércia e os tabus, contra a tradição formativa que reduz professores a meros transmissores do conhecimento, alienados de sua produção, contra a formação precária e as precariedades da realidade em que atuam, contra a padronização e o controle das práticas, que se travestem de novas tendências da educação, contra os simulacros da retórica pedagógica, contra o desencanto gerado pela lógica do consumo aplicado à educação, contra o imobilismo e o conformismo que se desdobram em práticas inócuas e estéreis. Tal postura, contudo, implica agência, ação, disposição para ir ao encontro do destino e projetar contra esse destino que nos é imposto. É isso que eu tinha para falar por enquanto. Obrigado. Obrigada, Antônio. Que eu ponho outro slide agora, você sabe? Por favor, professora Helena. Certo. Deixa eu tirar aqui que já vai dando calor, né? Calor humano. Bom dia a todos, a todas. Gente grande é difícil, depois não sabe como é que faz. Aí, pronto, obrigada. Eu quero dizer, em primeiro lugar, da satisfação de estar aqui no encontro 23º, né? Encontro Ensino de História, da AMPU São Paulo. Eu estive, efetivamente, acho que foi em 98, 99, quando nós discutíamos as diretrizes curriculares para a formação de professores, que foram aprovadas depois em 2002. Todo um embate que aconteceu, e eu era, na época, presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, e tinha vários colegas, já conhecia a professora Circe desde a época, porque mesmo Circe, lá dos guias curriculares de São Paulo, né, toda aquela luta nossa do tempo da democratização, né, toda a abertura. E hoje estou na ANFOP, mas no Conselho Fiscal. Mas trago para o debate as concepções e as ideias, né, que a ANFOP tem produzido sobre a questão da formação de professores. Mas não poderia também começar este evento sem retomar, assim como o professor Antônio fez, este grave momento que vivemos, né, e toda a luta que a sociedade vem travando. Nós vimos ontem diferentes manifestações pelo Brasil inteiro e reação contra
né, o impeachment e a usurpação, de certa forma, do poder por ideias que foram derrotadas nas eleições de 2014. Eu acho que é isso que é o pano de fundo desse movimento ter ganho essa força agora, né? Não sou historiadora, mas também sei que foi em 2004 que ele surge. Naquele momento, eu me recordo, ele foi menosprezado como algo assim, que não ganharia muita força. E aí temos esse pensamento conservador, em luta com um pensamento mais liberal também, contra as ideias mais progressistas de esquerda. E eu acho que nós enfrentamos agora uma nova realidade que também vai exigir dos historiadores, recuperar em tempo real, contar a história em tempo real, que é algo também muito difícil. Então, acho que a luta por superar essa condição de hoje que nós vivemos, que é algo que nos afronta a todos os democratas, a todos os setores progressistas, porque significa um duro golpe não só na democracia, mas em todos os direitos sociais conquistados até o momento. Eu acho que essa questão está em jogo, e para a gente não perder o costume, para a gente também não se esqueça, eu acho que a gente tem que gritar cada dia, por direta já e fora Temer, porque eu acho que é o mínimo que nós, enquanto setores que pensam sobre o conhecimento, sobre a produção de conhecimento, se reúnem para fazer essa discussão. Eu acho que discutir a questão do impacto da Base Nacional Comum Curricular, que é uma ideia que vem desde a LDB, que falava de uma base comum para a educação básica, mas não falava para a educação infantil, que é uma diferença muito grande, e a base vai para a educação infantil também. Então, acho que esse desafio de pensar o que é esse movimento grande que se forja, que vem se forjando, e não é agora, ele vem se forjando já nos últimos 4, 5 anos. A fala da Ilona, por exemplo, que é do Todos pela Educação, nos mostra bem qual foi o embate, qual vem sendo o embate desde os primeiros anos do governo Lula, com todas as contradições que qualquer setor mais progressista que chega ao governo enfrenta, e que continuam, os embates entre um projeto de sociedade que busca a emancipação humana e a luta contra as ideias forjadas pelo capital, que pretende justamente submeter toda a lógica da educação, das políticas públicas, da saúde, a uma lógica mercantilista empresarial. É isso que nós estamos vendo. A última notícia, porque a cada dia a gente se depara com uma notícia dessa, é ontem aquela aliança nacional pela educação que traz a Croton para gerir, que é o maior oligopólio da educação no nosso país, para gerir, para discutir a gestão da educação no estado de São Paulo, promovida pelo governo Alckmin. Então, essa discussão da Base Nacional Comum, eu acho que vocês da área de História foram os mais atingidos nessa discussão. Eu me lembro quando veio a primeira versão, se veio toda uma luta, o pior conteúdo da base era o de História, que privilegiava a história afro-brasileira, das relações étnico-raciais, e esquecia da história mundial, dos gregos, de toda a história universal, esquecia a própria história do Brasil também. Então, essa discussão, ela não é menor para nós. E por que ela não é menor? Porque hoje, no Congresso, tem um projeto de lei que pretende trazer a discussão, aliás, levar, a discussão da Base Nacional Comum Curricular, que é o conjunto dos conhecimentos de todas as áreas da educação básica, na educação infantil, fundamental e médio, para o Congresso Nacional e não para o Ministério da Educação. E o parecer do relator foi favorável
a que seja o Congresso o lugar do debate sobre o conteúdo e avaliação da Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma discussão pedagógica. Ela não é só educativa no sentido amplo da educação como direito e como bem público, a qual todos nós, todo o nosso povo, né, todo o povo brasileiro tem direito. Ela é mais do que simplesmente da educação, como essa questão mais geral, pedagógica, porque ela diz respeito ao processo de produção de conhecimento e da docência na educação básica. O lugar de discutir a Base Nacional Comum Curricular é no chão da escola, com os professores. É nas universidades, com todos os professores das universidades, né, que formam, das licenciaturas que formam professores. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta só para minha orientação aqui também da fala. Aqui nós temos quem? Quem é que professor da escola pública aqui? Quem é estudante de licenciatura? Das licenciaturas? E a grande maioria. Coisa boa. Então tá bom. E quem é só do bacharelado? Nós quase não temos, né? Então aqui nós temos futuros professores. Aposentado que já foi. Então nós temos aqui, né, os futuros professores da escola pública. Então essa discussão para nós, ela nós temos um carinho muito especial pela formação de professores. E a ANFOP produziu nesse tempo todo o conceito de base comum nacional. Veja que a inversão do adjetivo e do substantivo ela é fundamental. Ele é uma base comum, porque é um conjunto de conhecimentos que, do nosso ponto de vista, todos os professores devem ter, não só os pedagogos, que hoje têm história da educação, filosofia, sociologia, antropologia, né? Esse é um conhecimento, por exemplo, que muitos licenciandos não têm, da área de humanas é um pouco mais tranquilo, mas não tem, né, nas outras áreas, e que hoje está exclusivamente nos cursos de pedagogia, né, que dá uma boa base, quer dizer, a gente espera que dê, né, com todas as dificuldades, no campo dos fundamentos da educação, e dos fundamentos da ação educativa e dos fundamentos da educação escolar, que são coisas próximas, mas não são a mesma coisa, né? Então, esse conceito de base comum nacional, que foi produzido por nós, ele está em contradição com esse conceito de base nacional comum curricular, porque a base primeiro ela é nacional, né, e depois ela é comum. Mas para que é mesmo que vem a base? Mas antes disso, esse da direita, né? Vamos lá tentar só recuperar bem rapidamente. Acho que um pouco só orientador dessa discussão nossa. Qual é o papel das universidades na formação de professores? Acho que é desnecessário, mas foi importante termos uma lei, em outubro de 2015, né, que muda a LDB para incluir entre as finalidades da educação superior, veja que não estava em lugar nenhum ainda, como lei da educação básica, o seu envolvimento com a educação básica, tornando, portanto, uma das finalidades do ensino superior atuar em favor da universalização do ensino, da melhoria da educação básica, enfim, isso como parte intrínseca do trabalho universitário. Porque essa é uma discussão antiga entre nós. As licenciaturas elas acabam não sendo valorizadas no interior de muitas universidades, até pelo campo de trabalho, não? E muitas vezes a opção pelas licenciaturas se dá pela falta de outra alternativa e não por uma escolha, não? Por que isso? Porque ela é uma profissão desvalorizada. Então aí as professoras aposentadas que podem, não, eu também sou aposentada, a gente sabe muito bem o que é, né, o trabalho docente na educação pública, e de uma carreira e de uma profissão que vem sendo historicamente atingida. Isso não vem sendo diferente nos últimos anos, em que pese toda a legislação do piso nacional, né, da carreira, tem projeto desde de 93 para a formação de planos de carreira.
No entanto, nossos planos de carreira ainda são aqueles quase igual do funcionalismo, né? Passa da letra A para H, para J, para K, e não tem valorização nenhuma, é uma valorização, né, do tempo de serviço. E também tem uma discussão, quando nós falamos de formação, que é quase impossível nós falarmos de Base Nacional Comum Curricular, formação de professores, se nós não temos um Sistema Nacional de Educação. Esse Sistema Nacional de Educação, que está desde a Constituição Federal, desde sempre, né, desde a primeira formulação da Constituição no nosso país, ele não existe, que é como se articulam os diferentes níveis e modalidades da educação nas diferentes formas administrativas da educação, federal, estadual e municipal, né? Portanto, não tem nenhum sistema se sente responsável. Por exemplo, o Estado, né, quando recebe o aluno do ensino médio, não se sente responsável pelo jovem que termina a 9ª série e não tem escola para ele poder se matricular. Né, e fica uma responsabilidade do estudante ir atrás de qual é a escola estadual que tem vagas e que está disponível. Né, isso no estado de São Paulo, que é um estado grande, e nos outros com maior razão. E esses são os princípios basilares que nós entendemos como um Sistema Nacional de Formação e Valorização Profissional, né, dentro do Sistema Nacional de Educação. O que implica isso? Expansão massiva com qualidade elevada da educação superior pública, elevação da qualidade socialmente referenciada nos processos formativos da infância, juventude e dos adultos do nosso povo. Não basta só expandir, tem que ser uma expansão com uma qualidade elevada. E nas licenciaturas, isso é muito sério, e eu acho que é uma das melhores políticas que nós tivemos, é a política de cotas para estudantes negros e estudantes de escola pública, porque a universidade passa a ter uma qualidade socialmente referenciada, porque traz a maioria da juventude, das camadas populares, para dentro da universidade. Eu só me pergunto se nós, enquanto instituição, temos nos preparado para lidar com esse novo desafio. E olhar, portanto, para essa juventude não como algo, como eu tenho ouvido de muitos educadores renomados, que é o que atrapalha a licenciatura, é que só vem estudantes que não têm outra alternativa, das camadas populares. E por isso nós temos problema na educação básica. Eu diria que isso, para mim, é a solução, e não o problema. Porque nós precisamos fazer de todos vocês, de todos aqueles que acorrem às licenciaturas, os intelectuais orgânicos da vossa classe. Aqueles que, uma vez na escola pública, entenderão quais são os dilemas daqueles bebês, daqueles meninos de 3 a 5 anos e meninas, da juventude, né? E poderão contribuir, portanto, também com a sua emancipação humana. E não só, no caso específico, ensinando história ou ensinando física, química, biologia. Né? Então, essa tarefa, eu penso que ainda nós, das universidades públicas, temos uma dificuldade, muitas vezes, para entender. Né? Porque nós recebemos justamente desse ensino médio, com essa escola oprimida, né, e reprimida durante tanto tempo, e essa juventude que nós temos que trabalhar na universidade e elevar, né, a sua condição no conhecimento, no domínio da formação cognitiva, estética, né, corporal, enfim, todas as dimensões, né, uma educação multilateral. O financiamento público, que essa é uma das coisas que, com a notícia de ontem do Alckmin, no estado de São Paulo, a gente já vê um problema, né? E a gestão pública democrática das escolas e dos processos formativos, portanto, a luta contra a terceirização. Porque esse é um conceito de público que ele foi perdendo o sentido do público estatal, no caso, né? Mantido pelo Estado. E o neoliberalismo deu o sentido de público que o privado pode ser público. Né? Porque ele é um serviço que o setor privado presta ao Estado. Então, esse é um falso problema.
privado é setor privado. Mesmo comunitário, é um setor comunitário privado, de uma determinada confissão. Se tem um outro projeto, né, administrativo de gestão, que a gente considera que é válido, é uma outra questão. Uma escola pública é escola pública, né? E, portanto, a gestão tem que ser pública. Você não pode chamar nenhuma Croton, né, nenhuma Comunitas, como é lá em Campinas, para ajudar o diretor de escola pública como é que gere, né, a sua escola. Esse é um domínio do setor público. E os desafios para esse sistema, eles são muito grandes ainda, que é a construção de um projeto educativo, articulado a um projeto de desenvolvimento social de caráter emancipador, uma concepção emancipadora de educação, escola e formação, a formação de professores com política pública de Estado, né, que nós não temos ainda, porque 80% dos estudantes são formados em universidades privadas, aliás, não em universidades, em faculdades isoladas, sem pesquisa, sem extensão, com professores horistas, e não com carreira de 40 horas, com pesquisa, né, com produção de conhecimento. Essa é uma realidade do nosso país. A alteração nas bases da educação escolar, ou seja, essa escola também ela precisa ser alterada. Ela não atende mais, a forma de organização, ela não atende mais. E não é só o ensino médio, como quer dizer a Maria Helena Castro, né, que foi secretária no tempo do professor Paulo Renato, também atuou muito com essa concepção neoliberal, né, que agora a mudança do ensino médio virou o grande problema, né, e para eles a grande solução, para nós o grande problema com a solução que eles estão dando, né, que é dividir um ano básico e depois só profissionalizante. Nós só vamos aumentar o dualismo, né, do ensino médio que nós custamos um pouco para construir. E a regulação do setor privado, que eu acho que é essa questão também. O setor privado não diz que a gestão é democrática, nem na escola, nem no ensino fundamental, na educação básica, e nem no ensino superior, né? E essa é uma discussão que nós defendemos planos de carreira para todos os docentes das licenciaturas também, né? Como um olhar próprio para isso. Bom, entrando agora na discussão da Base Nacional Comum Curricular. Por que é que nós temos essa discussão hoje? Né? E por que é que a avaliação que está toda na meta 7 do Plano Nacional de Educação, que esse é um plano que cada um de nós tem que destrinchar mesmo, porque cada vez que a gente vai ali, nós encontramos outros elementos para afirmar que nós não temos um sistema nacional de educação. Nós não temos um sistema nacional de formação, mas nós temos um sistema nacional de avaliação. Isso o professor Jamil Cury já falava desde a LDB. A LDB não é um sistema nacional de educação. A LDB é um sistema nacional de avaliação da educação básica e da superior. E é isso que nós temos muito bem construído. Os exames nacionais, tanto na educação básica, né? Desde a avaliação nacional da alfabetização, a prova ANA, até o SAEB, aqui no estado de São Paulo, o SARESP. Depois o Enem, né? Que deixou de ser uma avaliação no ensino médio, passou a ser um vestibular, um grande vestibular de acesso à universidade.